Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para explicar as atividades de geografia, tá? Pegue um livro para tirar as dúvidas. Então, lá na página 76 de geografia, está falando sobre os meios de comunicação. Que quando nós queremos demonstrar algum pensamento, alguma ideia ou sentimento, nós utilizamos os meios de comunicação. Que, por exemplo, pode ser a fala, a escrita, os gestos, os sinais, a arte, as cores e os símbolos, certo? Então, tem aí uma imagem, né, de um agente de trânsito orientando os motoristas e os pedestres por meio de gestos. Depois tem o exercício 1. Observe na foto ao lado o gesto da juíza durante uma partida de futebol. Então, ela levantou um cartão, né, para os jogadores. Qual foi o gesto dela? Mostrar o cartão vermelho à jogadora. Letra B. No futebol, o que o cartão vermelho significa? O cartão vermelho no futebol significa que aquele jogador foi expulso, né? Letra C. Além de usar gestos, de que outra maneira a juíza pode se comunicar com as jogadoras durante o jogo? Então, ela pode se comunicar falando ou através do apito, né? Na página 77 está falando da fala, que a fala é uma forma de comunicação que faz parte da vida das pessoas desde quando nós somos pequenos, né? Desde a infância. O exercício 2 está perguntando qual foi a primeira palavra que você falou. Então, vocês vão perguntar para o adulto da família, para a mãe, para o pai, perguntar qual foi a primeira palavra que vocês falaram, tá? Depois está falando das histórias em quadrinhos, que nela são utilizados balões para indicar as falas dos personagens, né? Aí tem um exemplo da tirinha da Turma da Mônica. A Mônica fala: "Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito." Aí ele pergunta: "O quê?" Ela respondeu: "É você lembrar onde fica a porta." E ele colocou papel de parede em tudo e esqueceu onde fica a porta, né? Letra A. Quantos personagens aparecem na tirinha? 2. A Mônica e o Cebolinha, né? Você conhece os personagens dessa tirinha? Quem são? Aí vocês vão escrever se vocês conhecem ou não. E quem são? É a Mônica e o Cebolinha. De que maneira os personagens dessa tirinha se comunicam? Como você sabe? Eles se comunicam por meio da fala, né? Como que a gente sabe isso? Por causa dos balões que indicam que eles estão falando, certo? Depois, na página 78, está falando da comunicação e a arte. Que a arte é uma forma de se expressar, né? De se expressar e de comunicar. Como assim a arte, professora? O teatro é uma arte, a dança, a música, a pintura, o cinema, as esculturas, tudo que envolve a arte, né? E essas artes, geralmente, elas querem mostrar alguma coisa, expressar algum sentimento, alguma ideia, né? Então, aí do lado tem a apresentação de uma dança. E aí tem o exercício 4. Observe ao lado a escultura feita pelo artista Auguste Rodin e responda: qual é o nome da escultura? Então, lá embaixo está escrito, ó, O Pensador, é o nome da escultura. 1880, de Auguste Rodin, escultura em bronze, altura 68,9 centímetros. Então, qual é o nome da escultura? O Pensador. Em que ano essa escultura foi feita? Em 1880, né? Em sua opinião, o que o autor da escultura quis comunicar? Vocês vão escrever. O que vocês acham que o autor quis expressar com essa escultura? Vocês vão colocar a ideia de vocês. E o que vocês sentem ao ver essa escultura? O que vocês acham dessa escultura, né? Como que a gente conseguiu interpretar essas questões? Olhando a legenda e prestando atenção nessa escultura, né? Na arte da escultura. Página 79. A comunicação por meio dos símbolos e das cores. Os símbolos e as cores também são utilizados para comunicar ideias e mensagens. Com o uso de símbolos, placas que não apresentam palavras se
se tornam formas de comunicação importantes em muitas situações. Por exemplo, primeiro símbolo que tem aí significa que é um banheiro feminino, o outro é um banheiro masculino e o outro é a lixeira, certo? Então, só olhando a imagem a gente já sabe, né? Depois o exercício 6. Observe este símbolo. Você já viu esse símbolo? Onde? Esse símbolo, ele pode aparecer em algumas embalagens, certo? Embalagens recicláveis. E qual é o significado desse símbolo? Que é reciclagem, né? Ele significa reciclagem. E ele significa que aquele material pode ser reciclado, tá? Na página 80, as cores também transmitem mensagens. Vamos ver um exemplo? Para facilitar a separação dos materiais recicláveis, nós utilizamos lixeiras de cores diferentes, né? Cada cor indica um tipo de material que vai naquela lixeira. Então, por exemplo, no exercício 7, ligue cada material reciclável à lixeira correta. Então, a azul indica que é papel, a vermelha plástico, a amarela metal e verde vidro. Então, nós vamos ligar a caixa de papelão no azul, que é papel, a garrafinha de plástico no vermelho, que é plástico, a latinha de refrigerante no amarelo, que é metal, e o copo no verde, que é vidro. E aí tá perguntando se vocês já viram lixeiras como essas e onde vocês viram, tá? Então, essas daí vocês não precisam escrever, tá? Só pensar nessa pergunta. Exercício 8. Você lembra o que significa cada cor das luzes do semáforo? Então, quais são as cores que aparecem no semáforo? Vermelho, amarelo e verde. E o que significa cada um? Vermelho significa pare, né? Amarelo, atenção, e o verde, siga, tá? Então, vocês vão pintar da cor correta e escrever o significado de cada cor, tá bom? Na página 81, é um assunto muito interessante. Por quê? Ele está falando da língua brasileira de sinais. O que é a língua brasileira de sinais, professora? É uma língua utilizada pelas pessoas que não escutam, né? Pelas pessoas com deficiência auditiva ou que têm dificuldade para escutar, né? Então, as pessoas que não escutam ou que têm dificuldade para escutar, os deficientes auditivos, eles precisam de uma outra forma de comunicação que não seja a fala, né? Então, eles comunicam por meio de sinais que eles fazem com as mãos, expressões no rosto, né? Por exemplo, quando eles querem falar bom dia, eles fazem. Entendeu? Então, eles fazem gesto com as mãos para explicar, para se comunicar, para conversar com as outras pessoas, tá? Aí tem até um exemplo, ó, pra gente representar a palavra borboleta. Borboleta é assim, em libras, certo? Então, língua de sinais, quero falar borboleta. Faço assim com as mãos, tá? 9. Exercício 9. Como as letras e as palavras são representadas na língua brasileira de sinais? Ela é representada por meio de sinais feitos por gestos que têm significado. Agora, página 82 e 83. Sistema Braille. Você estudou que as pessoas com deficiência auditiva, ou seja, que têm dificuldade ou deficiência para ouvir, podem se comunicar por meio da língua de sinais, né? Para ler e escrever, usamos o sentido da visão. Você já pensou em como uma pessoa com deficiência visual poderia ler ou escrever? Então, uma pessoa que não consegue enxergar. As pessoas com deficiência visual podem ler e escrever utilizando um recurso tátil chamado sistema Braille. No sistema Braille, cada letra é formada por 6 pontos, sendo que um ou mais desses pontos devem estar em relevo, então eles devem estar mais altos do que o papel. Veja no quadro abaixo a representação das letras no sistema Braille. Nessa representação, os círculos pretos indicam os pontos em relevo de cada letra,
Então, aí tem o alfabeto, ó. Letra A, um pontinho lá em cima. E essas letras têm que estar em alto relevo, tá? Na página 83 tem aí perguntinhas. Número 1. Como as pessoas com deficiência visual podem ler e escrever? Usando o sistema Braille. Como são formadas as letras no sistema Braille? Então, elas são formadas por 6 pontos, sendo que um ou mais desses pontos tem que estar em alto relevo, né? Que tem que estar mais alto do que a folha. Você já viu informações escritas em Braille? Onde? Que eu me lembre, as embalagens da Natura, que é um produto que são produtos cosméticos, né? Para beleza, para cuidados, eles têm geralmente alguma coisa escrita em Braille, tá? Eu não consigo me lembrar de mais alguma coisa, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão verem o sistema Braille em algumas embalagens. Na parte de baixo dessa folha, da página 83, tá pedindo para vocês escreverem uma palavra de 6 letras. Então, por exemplo, sacola, boneca, peteca. E aí vocês vão pintar aqui os quadradinhos. Então, eu quero que vocês pintem a palavra peteca, tá? Aqui. Então, vocês vão pintar no primeiro retângulo aí o P, depois o E, depois o T, depois o E, o C e o A, formando a palavra peteca. Daí eu quero que vocês postem uma foto aqui nos comentários para mim, tá bom? As atividades de geografia acabaram, tá certo? Então, até a próxima aula. Um beijo. Tchau!